Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 8, que diz: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vivemos num tempo de uma fé vital e envolvente. Contudo, a fé sobrenatural está em decadência. A fé nos eleva à esfera em que Deus vive e age. Hoje, dá a impressão de que a maioria das ações daqueles que confiam no Senhor não passam de atitudes treinadas, estudadas e intelectualmente capacitadas para produzir algo. O elemento sobrenatural está faltando entre nós. As pessoas não veem nada além daquilo que o próprio homem consegue trazer ou realizar. Parece faltar-nos a fé que nos eleva à dimensão em que Deus age. Planejamos, elaboramos estratégias, trabalhamos, criticamos e conversamos com os outros sobre as dificuldades, ao invés de nos dedicarmos à verdadeira tarefa de orar e confiar em Deus para resolver as questões. Mas não podemos deixar de viver a fé, conforme descrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Neste tempo em que a fé parece ter um papel tão insignificante na vida do cristão comum, temos também que voltar a nossa atenção para a carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 16 a 25, e ler a respeito de um homem que não tinha outra saída a não ser crer ativa e vigorosamente em Deus. Observe o que diz a palavra. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo sem vitalidade, pois era já de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Pelo que isso lhe foi creditado para justiça. Ora, não só por causa dele está escrito isso, que lhe fosse levado em conta, mas também por causa ou por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Se Abraão pode ter tamanha fé naquela época, que tipo de fé devemos ter hoje, neste tempo onde o Espírito Santo age através de nós? A fé funciona melhor quando não há esperança natural, porque enquanto se pensa que consegue se virar, manipular, promover, mexer seus pauzinhos, dar seu jeitinho ou convencer os outros, não haverá verdadeira fé. Enquanto se confia na própria capacidade, conhecimento ou eloquência para conseguir resultados, não haverá fé. Se houver uma mínima palha para prender a atenção dos olhos, a fé terá dificuldade para entrar em ação. Abraão cria que seu Deus era maior que os seus problemas e dificuldades. E daí? Se ele estava velho e Sara era estéril? Diante de um Deus como este, ele podia crer mesmo quando não havia fundamento algum para a razão ou esperança natural. A fé, para ser real e dinâmica,
precisa ter uma base objetiva, uma garantia na qual possa operar. Não podemos crer simplesmente porque queremos nos obrigar a acreditar em alguma coisa. Isso não seria fé, seria uma questão de fazer de conta. É nesse ponto que muitos perdem o rumo. Baseiam sua fé numa emoção ou visão, mas não na palavra de Deus. A fé precisa ter um fundamento. Qual é o fundamento de uma fé inteligente e verdadeira? A palavra de Deus. Por isso observamos aquilo que está descrito na carta aos Romanos no capítulo 10, versículo 17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé que é edificada sobre a palavra de Deus é uma fé inteligente, uma fé que receberá o que está pedindo. Para fazer uma oração de fé, então devemos estudar a palavra de Deus, descobrir o que ele prometeu, manter isso bem firme na nossa mente e aproximar-nos de Deus para pedir aquilo que ele prometeu. Nossa dificuldade hoje é que estamos tão cheios de bom senso, razão, palavras positivas e experiência que não conseguimos nos arriscar e confiar em Deus para realizar o que nossa limitada razão, inteligência e experiência não conseguem aceitar. Assim, continuamos promovendo, manipulando, dando nosso jeito ou tentando convencer, dependendo do nosso treinamento, conhecimento, habilidade ou eloquência. Ele olhou para si mesmo e para Sara e viu a impossibilidade de ambos. Ao mesmo tempo, olhava para outra direção, para o Deus da criação, de milagres e da ressurreição que havia prometido uma criança. Bom senso, razão natural e experiência diziam: é impossível, não pode acontecer. A fé, entretanto, dizia: tanto pode como vai acontecer. Portanto, Abraão não duvidou, não vacilou, não desanimou por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu. A palavra traduzida duvidar significa discriminar, aprender ou decidir por discriminação. Disputar ou contender anteriormente, estar em conflito consigo mesmo, hesitar. Tendo já se comprometido com a promessa de Deus, que era totalmente além de qualquer possibilidade humana, ele continuou firme, sem cambalear, fraquejar, vacilar ou hesitar. Abraão não entrou em disputa consigo mesmo. Não parou para debater interiormente. Não hesitou nem tropeçou na promessa. Pelo contrário, por um ato absoluto e definitivo de sua vontade, com ousadia, ele aventurou tudo o que tinha para crer na promessa. E quero concluir lembrando da fé que Jesus estava ensinando aos discípulos, como vemos descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos 25 a 32, que diz assim: na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. O Senhor está nos ensinando a viver a dependência da fé. Não a fé natural, mas a sobrenatural. Não aquilo que temos controle, mas aquilo que nos move ao impossível. Se levarmos nossa compreensão a este nível de fé e dependermos totalmente do Senhor, seremos acariciados por seus milagres. Mas devemos lembrar que temos que lançar tudo nas mãos do Senhor e, principalmente, lançar nossa ansiedade e expor nossa incredulidade. Não há nada impossível para Deus. Somente temos que compreender o tempo de aperfeiçoamento que Ele propôs para nós, porque nada será do nosso jeito e no nosso tempo, pois o Senhor tem preparado tudo conforme a vontade dEle. Creia, mas deixe tudo nas mãos do Senhor. Como um dia me foi dito, assim passo para você. Perca o controle, entregue tudo para Deus ter o controle, pois a fé se move através de uma entrega sincera e absoluta. Na impossibilidade humana, opera a possibilidade de Deus.
Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, este fôlego de vida, de acordarmos, ó Senhor, diante da sua face e da sua presença. Como somos gratos a ti, Senhor. E obrigado, Senhor, por nos dar a condição de fazer a escolha, de buscar a sua palavra, de orar a ti, de nos entregarmos a ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos direcionar diante do seu caminho, diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós, como somos gratos. Então, desde já, despedace, Pai, todos os grilhões, algemas, amarras, todo tipo de impedimento, todo tipo de obras contrárias que foram feitas, faladas ou até mesmo, Senhor, lançadas contra nós. Despedace e desfaça, Senhor. Destrone todos os altares que foram levantados, Pai, para que o seu nome seja glorificado e exaltado em tudo o que fizermos, Pai. Somos gratos por esse dia. Muito obrigado que venha o seu reino, Senhor. Que se estabeleça a sua vontade, o seu querer. Livra-nos de todo mal, de toda tentação. Não nos deixe, Pai, fraquejar diante, Senhor querido, de todos estes obstáculos, porque eles são, Pai, necessários para o crescimento. Faça-nos, Pai, cada vez mais amadurecer diante daquilo que o Senhor tem proposto para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Não deixe faltar o pão na mesa do teu filho. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo que temos e que somos, consagramos, Pai, todo o nosso ser, para que o seu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido em mais este dia. Muito obrigado, Pai. Graças te damos. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.